Página oficial do Tio Intoxic na descrição. Intoxic diz: Olá, creepy amigo. Deixe-me começar dizendo que Peter Terry era um viciado em heroína. Nós éramos amigos na faculdade e continuamos sendo após eu ter me formado. Note que eu disse eu. Ele largou depois de 2 anos mal feitos. Depois que eu me mudei do dormitório para um pequeno apartamento, não via Peter com muita frequência. Nós costumávamos conversar online às vezes. AIM era o rei na época do pré-Facebook. Houve um tempo que ele não ficou online por 5 semanas seguidas. Eu não estava preocupado. Ele era um notável viciado em cocaína e drogas em geral. Então, eu assumi que ele apenas parou de se importar. Mas então, uma noite, eu o ouvi entrando. Antes que eu pudesse começar uma conversa, ele mandou uma mensagem. David, cara, nós precisamos conversar. Foi quando ele me falou sobre a casa sem fim. Ela tinha esse nome, pois ninguém nunca alcançou a saída final. As regras eram bem simples e clichês. Chegue na saída final e você ganha $500. 9 cômodos no total. A casa estava localizada fora da cidade, aproximadamente 7 quilômetros da minha casa. Aparentemente, ele tentou e falhou. Ele era viciado em heroína e sabe lá em mais o que. Então, eu imaginei que as drogas tinham feito ele se cagar todo por conta de um fantasma de papel ou algo assim. Ele me disse que seria demais para qualquer um, que não era normal. Eu não acreditei nele, porque eu deveria. Eu disse a ele que iria checar isso na outra noite. E não importava o quanto ele tentasse me fazer não ir, $500 soava bom demais para ser verdade. Eu precisava tentar. E então, fui na noite seguinte, e foi isso que aconteceu. Quando eu cheguei, imediatamente notei algo estranho sobre a casa. Você já viu ou leu algo que não deveria te assustar, mas por alguma razão te gelava a espinha? Eu andei através da construção e o sentimento de mal-estar apenas aumentou quando eu abri a porta da frente. Meu coração desacelerou e soltei um suspiro de alívio assim que entrei. O cômodo parecia como uma entrada de um motel normal decorada para o Halloween. Um sinal foi colocado no lugar onde deveria haver um funcionário. Quarto 1, por aqui. Mais 8 a seguir. Alcance o final e você vence. Eu ri e fui para a primeira porta. A primeira área era quase cômica. A decoração lembrava o corredor de Halloween de um Kmart, cheia de fantasmas de lençol e zumbis robóticos que soltavam um grunhido estático quando você passava. No outro lado, tinha uma saída. A única porta além da qual eu entrei. Passei através das falsas teias de aranha e fui para o segundo quarto. Fui recebido por uma névoa, assim que abri a porta do segundo quarto. O quarto definitivamente apostou alto nos termos de tecnologia. Não havia apenas uma máquina de fumaça, mas morcegos pendurados pelo teto e girando em círculos. Assustador. Eles pareciam ter em algum lugar da sala uma trilha sonora em looping de Halloween, que qualquer um encontra em uma loja de R$1,99. Eu não vi um rádio, mas imaginei que eles tenham usado um sistema sofisticado de som. Eu pisei em cima de alguns ratos de brinquedo e rodinhas e andei com o peito inchado para a próxima área. Eu alcancei a maçaneta e meu coração parou. Eu não queria abrir essa porta. O sentimento de medo bateu tão forte que eu mal conseguia pensar. A lógica voltou depois de alguns momentos aterrorizantes. E eu abri a porta e entrei no próximo cômodo. No quarto 3, foi quando as coisas começaram a mudar. À primeira vista, parecia como um quarto normal. Havia uma cadeira no meio do quarto com o piso de madeira. Uma lâmpada no canto fazia o péssimo trabalho de iluminar a área. E lançava algumas sombras sobre o chão e as paredes. Esse era o problema.
Sombras, no plural. Com exceção da cadeira, havia outras. Eu mal tinha entrado e já estava apavorado. Foi naquele momento que eu soube que algo não estava certo. E nem sequer pensava quando automaticamente tentei abrir a porta da qual eu vim. Estava trancada do outro lado. Isso me deixou atormentado. Alguém estava trancando as portas conforme eu progredia. Não havia como. Eu teria ouvido. Seria uma trava mecânica que fechava automaticamente? Talvez. Mas eu estava muito assustado para pensar. Eu me voltei para o quarto e as sombras haviam sumido. A sombra da cadeira permaneceu. Mas as outras se foram. Comecei a andar lentamente. Eu costumava alucinar quando era criança. Então, eu concluí que as sombras eram um produto da minha imaginação. Comecei a me sentir melhor assim que eu fui para o meio da sala. Olhei para baixo, enquanto andava. E foi aí que eu vi. A minha sombra não estava lá. Eu não tive tempo para gritar. Corri o mais rápido que pude para a outra porta e me atirei, sem pensar, no próximo quarto. Senti algo atrás de mim. Virei-me bruscamente, mas mal conseguia ver meu nariz. Mas eu sabia que era lá, independente do quão escuro estivesse. Eu sabia que tinha algo lá. O zumbido ficou mais alto, mais perto, mais perto. Parecia me cercar. Mas eu sabia que o que quer que estivesse causando barulho estava na minha frente, se aproximando. Dei um passo para trás. Eu nunca tinha sentido esse tipo de medo. Eu realmente não consigo descrever o verdadeiro medo. Não estava nem com medo de morrer, mas sim do modo que ia acontecer, do modo que minha morte iria ocorrer. Tinha medo do que a coisa reservara para mim. Então, as luzes piscaram por menos de um segundo e eu vi nada. Eu não vi nada, e eu sei que não vi nada lá. Eu sei disso. O quarto estava novamente mergulhado na escuridão. E o zumbido era agora um guincho selvagem. Eu gritei em protesto. Não conseguiria ouvir o barulho por mais um maldito minuto. Eu corri para trás, longe do barulho, tentando me afastar. E comecei a procurar pela maçaneta. Me virei e caí dentro do quarto 5. Antes que eu descreva o quarto 5, você deve entender algo. Eu não sou um viciado. Não tive história de abuso de drogas ou qualquer tipo de psicoses além das alucinações da minha infância que eu já mencionei. E elas eram apenas quando eu estava realmente cansado ou tinha acabado de acordar. Eu entrei na casa sem fim, limpo. Continua na parte 2. Até lá, creepy amigos.